A Epístola aos Romanos. Um texto assim, chave, né? Bem denso, super influente na história cristã. Com certeza. Escrita por Paulo ali entre 55 e 59 depois de Cristo, lá de Corinto. E a nossa missão aqui é tentar entender por que essa carta é tão fundamental. O que Paulo queria com ela, afinal? Olha, o fascinante aqui é que Paulo não estava só teorizando, sabe? Tinha um lado bem prático. Ele buscava apoio para ir para a Espanha numa missão futura e, talvez mais importante, ele estava tentando resolver uma tensão real. Tensão? Em Roma. Sim, na Igreja de Roma. Entre os cristãos que vieram do judaísmo e os gentios, os não-judeus. Tinha um rolo ali. E tem um contexto histórico importante, né? O tal Edito de Cláudio, por volta de 49, que expulsou os judeus de Roma. Isso deixou a igreja lá majoritariamente gentílica por um tempo. Quando os judeus voltaram, sabe? E a coisa complicou de novo. A questão da lei mosaica voltou com tudo. Exatamente. Precisava seguir a lei de Moisés para ser cristão de verdade. Romanos entra bem nesse debate. Entendi. E por onde ele começa a desenvolver essa questão toda? Parece que o começo da carta é crucial, né? Capítulos 1 a 4. Ali está o coração do argumento inicial dele. A ideia é: a necessidade de salvação é universal. Paulo vai dizer que todo mundo, judeu, gentil, não importa, todo mundo pecou. Aquela frase famosa, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a lei mosaica nessa história? Se todo mundo pecou, judeu inclusive? Então, para Paulo, a lei não é a solução. Ela não salva. Na verdade, ela serve para mostrar o problema, para revelar o pecado. Deixa claro que ninguém consegue cumprir tudo perfeitamente. Ok, se a lei não resolve, qual é a saída que Paulo apresenta? Aí vem o ponto central, a grande virada, a justificação pela fé. Justificação pela fé. O que é isso exatamente? É ser declarado justo diante de Deus, mas não por mérito, não por fazer coisas, sabe? É um presente, uma dádiva que a gente recebe pela confiança, pela fé em Jesus Cristo. É uma mudança radical. Ele até usa o exemplo de Abraão, né, considerado justo pela fé dele muito antes da lei existir, para mostrar que sempre foi assim. E essa ideia, isso causou um impacto gigantesco depois, né? Nossa, nem fala. A interpretação de Romanos 3 e 4 é tipo a raiz de muita divisão histórica. Simplificando bastante, claro. A visão católica geralmente vê a justificação mais como um processo, que começa no batismo, com cooperação humana. Já a visão protestante tende a ver como um ato legal, sabe? Deus declara o pecador justo na hora por causa da fé. A justiça de Cristo é como que creditada na nossa conta, principalmente nos capítulos 5 a 8. A justificação traz paz com Deus, acesso à graça, coisas maravilhosas. Mas a tensão interna, a luta contra o pecado continua. Romanos 7 descreve isso de um jeito muito visceral. Aquela luta do o bem que eu quero fazer não faço. Essa mesma. Mas aí vem Romanos 8 com a esperança. A chave é o Espírito Santo. O Espírito que mora no crente liberta dessa lei do pecado e da morte. Capacita para viver uma nova vida. Viver segundo o Espírito. Faz sentido. Mas isso levanta outra questão, né? Se a salvação é pela fé em Cristo, e muitos judeus não creram, como fica Israel no plano de Deus? Pergunta crucial. E Paulo dedica os capítulos 9, 10 e 11 para isso. É denso ali. Ele argumenta que essa rejeição por parte de muitos em Israel não quer dizer que Deus falhou ou abandonou suas promessas. Pelo contrário, de certa forma, isso abriu a porta para a entrada em massa dos gentios. Ele usa aquela imagem da oliveira, sabe? Ramos de oliveira brava, os gentios, sendo enxertados. Mas ele mantém a esperança de uma restauração futura para Israel. Mostra a fidelidade de Deus, é complexo, mexe com soberania divina, responsabilidade humana. Calvinismo, arminianismo, essas coisas nascem daí também. As discussões posteriores, sim, bebem muito dali.
Mas o foco de Paulo parece ser mais a confiabilidade de Deus e que a salvação em Cristo é para todos. Certo. E como toda essa teologia, que é bem profunda, se conecta com o dia a dia, com a vida prática lá em Roma? Essa é a beleza dos capítulos finais, 12 a 16. A teologia tem que transformar a vida. Não é só para concordar com a cabeça. Paulo fala para apresentar o corpo como sacrifício vivo, viver em comunidade de verdade, sabe? Se alegrar com quem está feliz, chorar com quem está triste, usar os dons para servir. E a relação com o governo? Também. Submeter-se às autoridades, vistas como servas de Deus para manter a ordem. E muito importante, unidade na diversidade. Como lidar com os fortes e fracos na fé, gente com opiniões diferentes sobre comida, dias especiais, a regra de ouro, amor e edificar o outro. Não ficar julgando. E aquelas saudações no final, capítulo 16. Um monte de nome. Pois é, aquilo humaniza tudo. Mostra que não era teoria, era uma comunidade real, com gente de verdade, diversa. Priscila, Áquila, colaboradores dele, gente engajada. Então, para a gente amarrar, Romanos dá uma base teológica incrível, justificação pela fé, mas insiste que isso tem que mudar tudo. A ética, a comunidade, como a gente se relaciona com o mundo. Exatamente, e talvez um pensamento para a gente ficar matutando. A mensagem central de Romanos é essa. A aceitação por Deus é graça pura, é presente, não é conquista, não é mérito. Agora, como essa ideia, que é bem radical, conversa ou talvez bate de frente com a nossa cultura hoje, tão focada em desempenho, resultado, meritocracia, autoajuda? O que significa, assim, na prática, no nosso dia a dia, viver à luz dessa graça radical que o Paulo descreve? É algo para pensar, né?